Jesus. Aleluias. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Obrigado os meninos do louvor. Enquanto a gente estava adorando, Jonas, o Senhor falava comigo o seguinte: preparem as botijas. A unção está proporcional às botijas que estão preparadas. Preparem mais botijas. Preparem mais botijas. Preparem mais botijas. O azeite não vai faltar. O Senhor, através desse ministério, existe uma unção de cura sobre isso, sobre esse ministério de louvor. Existe uma unção profética sobre esse ministério. E nós cremos que a mensagem hoje ela já foi passada. A pregação já foi feita hoje. E Deus quer fazer algo mais. Deus quer trabalhar conosco. Esses homens que adoram são aqueles que vão à frente preparando o caminho para derrubar os muros, para derrubar os gigantes, para derrubar as fortalezas, para derrubar as resistências que muitas vezes nós criamos no nosso coração, até que seja liberado um grito. E esse grito, ele liberta, ele transforma as nossas vidas. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, a primeira libertação que aconteceu foi através do louvor. Você não vê ninguém pedindo, impondo alguma coisa para Jesus. Todos eles chegam como humildes, prostrados, reconhecendo que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é sempre, para sempre será Deus. E como igreja nós precisamos saber como nos comportar diante de Deus. É a minha oportunidade que eu tenho de poder adorar, de reverenciar o Senhor. Não falta adoração nos céus para Jesus, sabe? Ele não pede para nós nos adorarmos porque o céu está escasso de adoração. Mas existe uma adoração que só a igreja pode dar. Existe um louvor que só você pode dar. E o timbre da tua voz, ela é única, você acredita? Quando Deus escuta o teu louvor, Ele reconhece quem está adorando. Ele fala assim: para um pouquinho serafim, para um pouquinho querubim, para um pouquinho aí toda essa orquestra, porque tem alguém que eu reconheço essa voz, que está me adorando, que está passando por lutas, que está passando por dificuldades, mas não perdeu a essência de reconhecer quem é Deus. A adoração é reconhecer quem é Deus na sua vida. O louvor a gente faz por aquilo que Ele realiza por nós, é a graça deles. Mas a adoração não. Deus não precisa fazer nada para você adorar Ele. Ele é digno de adoração. A Ele a glória, a Ele o louvor, a majestade, o domínio. Porque os seres celestiais adoram a Deus? Porque reconhecem que a essência de Deus. Não é assim? Amém? Então que Deus possa cumprir essa palavra sobre as nossas vidas e seguirmos em frente. Tá certo? Eu falei e eu creio que a ministração já foi feita. Nós já fomos ministrados hoje. Por isso posso falar algo com muito amor, muito carinho pela sua vida. Vocês me permitem falar? Como alguém que ama a vida de você e que quer o melhor para você. Não chegue 10h30. Não chegue 10h20. Não chegue 10h15. Chegue antes do sacrifício ser apresentado, porque você é o próprio sacrifício. Não chegue para ouvir a palavra, chegue para adorar o teu Deus. O culto, ele é um culto completo, tá certo? Então, marido, anime a esposa, porque na casa tem um que às vezes tem essa dificuldade, ou às vezes não. Glória a Deus se pelo não. Mas se na sua casa tem alguém que tem essa dificuldade, que é aquela questão do brasileiro, aquela cultura abençoada, que se marca 6 horas, a gente chega às 6h30 para todo mundo falar: chegou, o cara chegou, tardou, mas não falhou. A gente precisa, o culto é feito com essência, com excelência, com as primícias das tuas forças, as primícias do teu entendimento. Então um discipula o outro, né? Se nós começamos 10 horas,
Antes de 10 horas nós precisamos estar aqui, com a nossa harpa afiada, preparado para falar: Deus, o meu sacrifício já está posto aqui, e eu quero apresentar ele ao Senhor. Amém? Vocês recebem essa palavra como uma palavra de amor do meu coração para o coração de vocês? Amém? Glória a Deus. Quero falar nessa manhã sobre propósito. Eu coloquei o título dessa mensagem: Trabalhando com propósito. Provérbios 12, 11 fala assim: quem trabalha com dedicação ou com propósito e se cansa plantando e colhendo, terá o quê? Fartura de alimento para a sua família. Mas quem fica apenas sonhando com um serviço melhor, não tem o quê? Juízo. Quando não conhecemos algo, a possibilidade de nós errarmos na prática é muito grande. Com relação ao propósito de Deus, não é diferente. Nós podemos errar no propósito através de duas maneiras: através da omissão ou através do ativismo. Propósito tem a ver com trabalho. Fala, propósito tem a ver com trabalho. Somente consigo entender a importância do trabalho quando eu consigo entender a importância do propósito. Quando você associa trabalho com propósito, isso se transforma em algo divino. Nada acontece no reino de Deus sem alguém se colocar à disposição para trabalhar. O trabalho está associado a propósito. O trabalho está ligado diretamente a propósito. Por isso o serviço é o meio que Deus usa para estabelecer o propósito dele. Desde o Éden, o trabalho estava lá. Quando Deus criou o homem, ele deu propósito e trabalho e propósito. Porém, depois do pecado, aconteceu um problema sério, que até hoje a gente não sabe lidar bem com isso daí. O trabalho se tornou uma fonte de sobrevivência. Eu trabalho porque eu preciso pagar as contas e eu preciso sobreviver. Jesus, o segundo Adão, veio restaurar a importância tanto do trabalho quanto do propósito. Por que Jesus tinha um propósito? Por que Jesus trabalhava? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Jesus tinha um propósito, por isso ele trabalhava. João 5,17. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até, e eu também trabalho. Jesus não trabalhava porque tinha necessidade de trabalhar. Jesus não trabalhava porque tinha necessidade de resultados. Jesus não trabalhava por essas coisas. Ele trabalhava porque ele tinha um propósito. Isso determina o teu trabalho. Isso determina aquilo que você faz. Posso trabalhar sem propósito? Posso. Mas jamais farei um propósito sem trabalho. Jesus, ele era intencional em tudo aquilo que ele fazia. Ele tinha uma intenção, ele tinha um plano, ele tinha um propósito em cada passo que ele realizava. Qual era o propósito de Jesus? Revelar o reino do Pai para... Qual que era o propósito de Jesus? Revelar o reino do Pai. Olhem para mim aqui. Olhem para mim aqui, por favor, agora nesse momento. Preste atenção aqui naquilo que a gente está falando. Qual que era o propósito de Jesus? Revelar o reino do Pai. Revelar o reino do Pai Na terra. aqui Na terra. na terra. E ele trabalhava em função desse o tempo todo. O tempo todo. Tudo que Jesus fazia era para que o reino dos céus fosse revelado aos homens. Quem trabalha sem propósito facilmente se cansa. Por que você fala?
Porque várias vezes eu trabalhei sem ter isso claro no meu coração. Me canso e acho que as coisas não funcionam. Por que não funcionam? Porque sem propósito nada funciona. Casamento sem propósito, se o casamento perder o propósito eterno, ele não vai funcionar. Se os relacionamentos perderem o propósito eterno, eles não vão funcionar. Se a igreja perder o propósito dela, ela não vai funcionar. Vai ser um ajuntamento de pessoas. A igreja tem um propósito, você tem um propósito, nós temos um propósito. Amém. E esse propósito não sou eu e não é você que estabelece ele. Ele já foi estabelecido na eternidade. E cabe a nós seguirmos com fidelidade aquilo que Deus entregou para nós fazer. E quem trabalha com propósito pode cansar? Cansa do mesmo jeito. Qual que é a diferença? Esse tem uma missão. Quem trabalha com propósito tem uma missão. Jesus cansado fisicamente, mas jamais cansou do propósito e jamais cansou da missão, porque ela vem dos céus. Ela vem do trono da graça de Deus e ela renova o nosso coração, ela renova nossas forças, ela renova o nosso entendimento, ela nos dá graça para seguir caminhando em frente. Para trabalhar com propósito, eu preciso aprender 3 coisas: onde eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar e quando eu vou trabalhar. Eu preciso ter muito claro isso, para que eu não venha errar na prática disso daí. João 9,4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Por que as pessoas pagam mais financeiramente para quem trabalha à noite? Porque à noite normalmente não é tempo de trabalhar. Mas o homem sempre inverte o propósito de Deus. O homem sempre está mexendo na estrutura que Deus criou. Deus criou o homem para trabalhar e para descansar. Aí o homem, por causa da ganância, ele não descansa. Ele segue o tempo todo trabalhando e se cansa. E desiste. E fala, não dá certo. Aí quando você vê, o corpo está com um problema aqui, acolá, não sei o quê, porque está sobrecarregado. Quando nós mexemos no propósito de Deus, nós sofremos a consequência. E trabalhar com propósito é um desafio muito grande. Porque Deus nos chamou para fazer esse propósito junto com Ele. Deus podia fazer tudo sozinho? Podia ou não podia? Mas Ele decidiu não fazer isso. Ele decidiu ser partner, ser alguém que andaria com o homem. E tudo aquilo que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através do homem. Por isso que Jesus teve que se tornar homem, para poder atuar como Deus homem aqui na terra. E esse era o problema das pessoas, de reconhecerem o Deus que se tornou homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E aqui nesses 2 textos, Jesus cura um cego, que era sábado, era dia de descanso, era dia de não fazer nada, era dia de respeitar a lei. Mas Jesus viu a necessidade de trabalhar. Jesus viu a necessidade de estabelecer o reino de Deus. Aonde? Na terra. Nada é maior que o reino. Nada é maior que o reino. Não existe nenhuma lei física na terra que seja maior que o reino dos céus. Amém. A palavra trabalho que é usada nesses 2 textos, no grego é ergazomai, que significa trabalhar trabalhar para cumprir com a disciplina de quê? Ação motivadora de O que motiva a tua vida a seguir em frente? O que motiva a minha vida todas as manhãs a despertar e falar, tenho mais um dia pela frente? Se for só o trabalho, isso é pouco demais. Mas quem desperta, sendo lembrado pelo Espírito Santo, que você foi despertado mais um dia para cumprir o propósito dele aqui na terra, isso muda completamente o cenário daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E depois de Jesus entender
Depois de Jesus falar sobre isso, ele também envia os seus discípulos para trabalhar. Lucas 10:1. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70. Esse é o segundo envio. O primeiro envio foi dos 12, e depois dos 12, ele faz o quê? Ele chama mais gente para trabalhar, e ele chama mais gente para envolver eles no propósito. Para trabalhar é preciso entender o propósito. Fala, para trabalhar é preciso entender o propósito. Senão eu vou trabalhar sem uma missão, sem entender exatamente aonde eu quero chegar. Isso gera cansaço, enfado e desistência. Depois disso ele escolhe outros 70. Me dá a entender que os 12 não estavam nessa leva. Jesus fala assim: agora eu vou dar um break para vocês. Tem outros que Deus está levantando. Fala, tem outros que Deus está levantando. Deus nunca parou a unção da multiplicação. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Jesus escolhe outros 70 e os enviou de 2 em 2. Na NVI eu sei que fala 72, não quero entrar nesse detalhe. Para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Jesus está sendo intencional com esse envio? Tem um propósito nisso daí? Ele enviou os 70 discípulos para quê? Para preparar o caminho. Assim como João Batista veio preparar o caminho, Jesus continua enviando discípulos para preparar o caminho para que outros possam entender o reino dos céus. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são... Desde o tempo de Jesus ele está com esse problema. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua... A seara não é minha, a seara não é sua, a seara é do Senhor. E os trabalhadores vão trabalhar para quem? Para o próprio Senhor. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leve bolsa, nem sacola, nem sandálias. Tenho certeza absoluta que nesse envio não tinha mulher, porque não podia levar bolsa, sandália e nem sapato. Só tinha homem nesse envio. E não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Então essa história de perder a paz é coisa do capeta, para te enganar. Porque a paz que você dá é a paz que ela volta para você. Perdi a paz. Por que você perdeu a paz? Está nervosinho? Está irritado? É possível? Sim. É possível. É possível ficar irritado. É possível você passar por situações, mas não perca a paz. Caso contrário, isso é um problema grande. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo o que Jesus orientou aos discípulos depois de curar, depois de restaurar, depois de fazer os milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu creio que está em negrito aí no seu boletim. O que está escrito aí? O homem não podia se aproximar do reino. Jesus traz o reino até o homem. Você vê que a ênfase não está em sinais, prodígios e maravilhas. A ênfase está no... O reino chegou. O reino chegou até nós. Querendo receber ou não querendo receber, o reino chegou. O Evangelho são as boas novas de Cristo. O que é o Evangelho? As boas notícias. As notícias de Deus chegou até a terra. Jesus enviou seus discípulos para o trabalho, para fazer as mesmas obras que ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazer. Eu acho isso grande demais.
Porque as mesmas obras que Jesus fez, eu e você somos chamados para poder fazer. Porque ele foi ungido pelo Espírito. No Evangelho tem duas situações que precisam ser muito claras no nosso coração. A primeira situação, Jesus fala assim: vinde como você está. Pode vir com dúvidas, pode vir com pecados. Você acredita? Pode vir do jeito que você está, quebrado, pode vir duvidando, pode vir, venha. Na minha casa há lugar para você. Aleluia. O Evangelho te acolhe. O Evangelho te recebe. É a graça de Deus. Não é por merecimento. Não é por aquilo que eu sei. Não é por aquilo que eu tenho. É por aquilo que Jesus é na sua vida. Amém. Pode vir. Aleluia. Não precisa fazer curso de batismo para vir. Pode vir. Venha. Venha. As portas da graça, elas estão abertas. Venha. 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 Mas depois que você entrou pela graça, Jesus trabalha com você. Ele te leva para a casa do oleiro e começa a trabalhar com você e começa a te amar, e você fica constrangido e você fala assim: meu Deus, esse Deus me ama, mesmo sabendo, desculpe a expressão, a tranqueira que eu sou. Mas depois dele te chamar, depois dele te lavar pela palavra, depois dele trocar tuas vestes, depois dele colocar um anel no teu dedo, depois dele colocar sandálias nos seus pés, depois de colocar vestes novas, ele fala assim: filho, vai falar daquilo que o teu pai fez por você. Aí tem o id de Jesus. Os discípulos tinham visto o mestre curar, libertar, multiplicar pães, e agora chegou a hora deles fazerem a mesma obra. Trabalhar com propósito dignifica o homem e glorifica a Deus. Aleluia. Jesus alertou que depois desse envio iria acontecer a resistência. Por que nós nos frustramos? Porque a gente vai para a Bíblia só para ver as promessas. A gente não lê os alertas de Jesus. A gente não vê aquilo que Jesus nos alertou que poderia acontecer. E Jesus alertou aos seus discípulos a possível falta de resultados. Lucas 10:10. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem, todos vão te receber bem? Não. Todos vão te amar? Não necessariamente. Saiam pelas ruas dizendo: até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra Vocês. No entanto, saibam que Está próximo o reino de Deus. a mensagem muda. Não. Para quem recebe é uma mensagem. Para quem não recebe, a mensagem É a mesma. é a mesma. É isso que determina a graça. Amém. Eu recebo a graça. Reconheço que eu sou necessitado. Mas tem gente que fala assim: eu não preciso disso. Mas o evangelho do reino precisa ser pregado a todos. A mensagem é a mesma. O reino chegou. O reino chegou. O reino chegou. O reino chegou. Querendo nós entender isso ou não. Na execução do trabalho, é necessário que fique claro para quem está trabalhando que nem tudo será um mar de rosas. Na parábola do semeador, vemos um exemplo claro do que estamos falando. O semeador semeou onde a terra não estava pronta para receber a semente. Mas mesmo assim ele falou: o evangelho chegou. Ele está à tua disposição. Essa é a graça. Jesus semeia, mesmo no lugar onde o terreno não está pronto e preparado. Jesus, mas eu preciso entender que eu devo fazer as mesmas obras que Jesus. Não posso ser seletivo. Aqui eu semeio e aqui não está pronto. Aqui eu não semeio. Eu não posso fazer isso. Não cabe a mim tomar essa decisão. Eu sou chamado para semear o tempo todo.
Porque uma pergunta, por que o semeador semeou e não questionou os terrenos que aparentemente não estavam preparados para receber a semente? Uma pergunta. Ele podia questionar? Ele podia falar, não vou lançar essa semente aqui, vou guardar ela. Ele podia fazer isso? É porque o Evangelho tem muito, não vai faltar nunca, não vai faltar semente. Essa semente, ela está sendo semeada há mais de 2000 anos e sempre tem algo novo. Amém. Sempre tem semente na sementeira. Não falta, não falta. Ela se multiplica, ela se multiplica, ela se multiplica. O que precisa é de semeadores que queiram ir na sementeira buscar semente. Por que ele semeou no terreno que ainda não estava preparado? Ele semeou em todos os terrenos, porque esse é o seu trabalho, o seu propósito. 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Paulo falando. Apolo regou. Mas o crescimento veio de quem? De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que... Você entende isso, não? Você entende onde está a importância? Você foi chamado para semear. Nem todos vão semear e regar. Uns vão semear, outros vão regar. Mas depois de você fazer isso, você não é o big boy. Você não é a pessoa mais importante desse processo. A pessoa mais importante desse processo é aquele que vem atrás e fala assim, semente cresça, semente cresça, semente cresça, semente cresça, semente cresça, semente cresça. Mas sem o plantio e o regar tem crescimento? Se o semeador, se o agricultor não semear e não cuidar, ele não pode esperar nada. Mesmo sabendo que ele pode ter uma grande colheita. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um propósito. Fala um propósito. Não tem 2 propósitos, não tem 3 propósitos, não tem 4. Tem um, é semear e é falar assim, meu irmão, o que você fez aqui? Eu semeei, posso regar? Não é para arrancar não, pelo amor de Deus. A semente que você plantou aqui não serve, deixa eu arrancar. A minha semente é melhor. Não, a semente é igual para todos, é a do reino. Essa daqui. A mesma semente que eu recebo é a mesma semente que você recebe. Meu irmão, o que você fez aqui? Eu semeei. Então eu estou com o regador para e crendo que atrás de mim vem aquele que só ele pode dar o crescimento. Isso é o Evangelho do reino. Amém. Eu não posso arrancar. O Jonas plantou, eu não gosto do Jonas, então eu arranco a semente dele. Para que a semente seja do Marcelo, não seja do Jonas. Eu não tenho semente. Eu não tenho semente. Rose, você não tem semente. Quem dá semente é o próprio semeador. Amém. É o Senhor da seara. Ele que nos dá sementes para que nós possamos semear. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu. De acordo com o seu. Você vê que aqui não tem nada a ver com graça. Aqui não tem nada a ver com salvação. Aqui não tem nada com o vinde. Agora já é a questão do propósito, a questão do ide. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês lavoura de Deus e edifício de Deus. Fala, eu sou um companheiro de trabalho de Jesus. Pode falar para o companheiro. Aleluia. Os discípulos foram orientados a não colocarem a sua alegria nos resultados. Lucas 10:17. Então os 70 voltaram cheios de quê? De alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês o quê? Para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do... E nada, fala nada, absolutamente lhe causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês. O espírito não é a você que ele submete por causa da autoridade do nome de Jesus. Quando
terra se alinha, porque esse nome tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E agora você é um trabalhador enviado para falar no nome de Jesus, para libertar os cativos, para pregar o evangelho do reino. É o nome de Jesus. Esse nome tem poder. No entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o que está escrito aí? O nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Essa é a verdadeira alegria que tem que estar no meu e no seu coração. Expulsar demônio, fazer milagres, prodígios, sinais e maravilhas são coisas dessa terra, por causa da falha do homem e do pecado. No céu não vai precisar nada disso. O céu é um lugar perfeito. Alegrem-se, porque o nome de vocês está onde? Registrado nos céus. Existe um registro nos céus que é pessoal, que está contabilizado debaixo do seu nome. Essa é a verdadeira alegria. É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Os espíritos vão continuar submetendo ao meu nome, porque eu venci toda a potestade, todo demônio. O diabo foi vencido. Ele está fazendo barulho em lugar onde as pessoas dão brecha para ele fazer barulho. Mas você tem autoridade em nome de Jesus para dizer: diabo, aqui não, nessa casa tem um rei, e aquele que te venceu é o nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Bata em retirada. Simples assim. Você não precisa jejuar. O que te dá poder para fazer o evangelho não é o jejum. Isso daí fortalece, faz você vencer a tua carne. Tudo aquilo que você precisa para fazer essa obra, Jesus já conquistou. Amém. Por isso ele fala: ide e façam. Faça o quê? Aquilo que eu ensinei para vocês fazerem. Existe uma verdadeira alegria, que é uma alegria que não precisa de conquistas terrenas. E quando eu falo isso, eu não estou falando que a gente não deve se alegrar com os resultados que Deus nos dá aqui na terra. Tem coisa boa que Deus faz. Quando o irmão recebe um documento, quando o irmão recebe uma cura. Ontem mesmo, essa semana nós oramos por algumas pessoas e Deus já respondeu a oração. Nós nos alegramos por essas coisas? Claro que sim! Claro que sim, porque faz parte da obra, os sinais, os prodígios, as maravilhas, isso vão acompanhar aqueles que... Mas a verdadeira alegria do crente não pode ser só isso. É porque eu fui resgatado. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Jesus me levou para a casa do oleiro, mudou a minha vida, transformou a minha vida e me deu uma esperança eterna. Aleluia. Eu sou de Deus. Amém. E o maligno não pode me tocar. Amém. Porém, a alegria que Jesus menciona é de ter o nome escrito no livro da vida. Amém. Onde ninguém pode apagar. Essa é a maior conquista de uma pessoa que uma pessoa pode receber, a vida eterna, ao lado de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém. A verdadeira alegria de quem nasceu de novo é permanente, pois ele busca as coisas do alto. Colossenses 3:1. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. A quantidade é um resultado que virá naturalmente através do cumprimento do propósito. Atos 2:41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Romanos 8:29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de quem? A fim de que Ele seja o primeiro, primogênito entre muitos. O reino é muito grande. A família de Deus é enorme. Não se pode contar ou dimensionar
através da mente humana, aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes nós achamos que o reino é 70, 80, 90, 100 pessoas. Isso é uma fagulha do reino de Deus. Devo me alegrar por quê? Porque eu faço parte dele. Amém. Mas quando acontece o resultado? Quando acontece a multiplicação? Ela acontece. Aconteceu no passado e seguirá acontecendo. Porque o propósito de Deus é ter uma grande família. Sabe o que é uma grande família? Você já participou aqui na Terra de uma família onde a família tinha muitos integrantes? Barulhenta. É uma grande família. A casa não consegue comportar. Os filhos têm que ir para onde? Para fora, tem que brincar, porque é uma grande família. Só que a família de Deus é grande e a casa de Deus comporta a todos. Aleluia. O reino é grande demais. O reino é muito grande, meu irmão. Ele não cabe nessa cachola, não cabe aqui. Aos poucos, o Senhor vai nos mostrando a grandeza do reino dele. Quanto mais próximo eu chego de Jesus, maior eu vejo o reino. Amém. Porque ele é grande. Glória a Deus. O reino é grande, Jonas. O reino é grande. Ele é grande. Precisamos ter essa percepção de propósito. Nós servimos a um Deus grande que está formando uma grande família, onde eu sou integrante dessa família. De maneira prática, eu quero poder encerrar essa palavra. Entender que Deus te criou com um propósito para se cumprir nessa geração. Quando é que você tem que cumprir o propósito de Deus na sua vida? Agora. Nos céus. Tudo vai se cumprir nos céus. Não, querido. Nos céus já, desde a eternidade, desde lá de trás, tudo está pronto já. De geração em geração, Deus levanta pessoas para cumprir o propósito dele naquela geração. Você entende o que eu estou falando? Se você entender o que eu estou falando, eu creio que isso vai mudar o teu comportamento como filho de Deus. Amém. Em todas as gerações, Deus levantou pessoas comprometidas com o propósito dele. E propósito tem a ver com trabalho. Nessa geração, Deus está levantando pessoas que estão comprometidas com o propósito de Deus. E junto com esse propósito virá a ação do trabalho. Para você ser bem sucedido nessa geração, você precisa entender o propósito de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada disso. Muitas vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa é bem sucedida. Deus tem um outro padrão para entender o que é ser bem sucedido. O bem sucedido é aquele que tem paz, alegria, é justificado por ele. Essa é a maior prosperidade. Essa é o lugar mais alto que o homem pode encontrar. É o reino de Deus. E quando você encontra esse reino, você se torna apto para vender tudo aquilo que você tem de valor e que você acha que é valoroso para você, para poder recolher essa pérola de grande valor. Nada é mais valioso que o reino dos céus. Nada. Nasci com um propósito. Eu não sei como foi o teu nascimento. Eu não sei qual foi o meio que Deus usou para você vir para essa terra. Eu não sei das tuas frustrações. Eu não sei de como isso aconteceu. O que eu sei é que Deus te escolheu e te fez nascer com um propósito. Amém. Ele te escolheu e gerou em ti um propósito. Já falei várias vezes que nós não podíamos ter filhos. E encurtando a história, o Leve está aí. E aí nós queríamos ter uma filhinha, um segundo filho. E eu lembro que nós oramos, planejamos isso e fomos ao Brasil para fazer uma inseminação. E no momento
do in vitro. A doutora chegou e falou assim, eu estou com tantos... Sim. Hã? Sim. Determina quantos você quer implantar? Inseminar? Uma coisa assim. Eu falei para ela, eu posso fazer uma oração? Ela falou assim, por que você quer orar? Porque eu não sou o Senhor da vida. Eu tenho um Senhor que me deu vida. E se Ele quiser, Ele só precisa de um. Ela olhou para mim e falou, eu não entendia que existe um Deus que é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da tua vida. Ele te criou com um propósito. O mundo quer destruir isso daí, quer falar para você outras coisas, quer colocar feridas, quer colocar mágoas, quer colocar uma série de situações. Você nasceu por causa que Deus permitiu você nascer. Ele tem um propósito na sua vida e esse propósito não vai falhar. Deus não vai falhar com você e aquilo que Ele tem para cumprir, Ele vai fazer através de você. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Quando um casal engravida e começa o processo de gerar vida dentro da mulher, o que mais se faz é exame de imagem para ver o embrião desenvolver. E Deus fala assim, fui eu que criei isso, fui eu que criei isso, eu te vi quando você estava sendo formado, eu vi o embrião, fui eu que coloquei isso lá. Todos os dias determinados por mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Deus não traz a esta vida ninguém sem um propósito. Tudo que tem vida tem propósito. Fala, tudo que tem vida tem propósito. E eu preciso entender o propósito. Provérbios fala que o propósito é como águas profundas no coração do homem. Aquele que consegue entender isso encontra sabedoria. E o tempo mencionado aqui nesse salmo não fala somente dessa vida terrena que a gente está passando aqui, mas o plano de Deus para a nossa vida como um todo. Salmo 138. O Senhor cumprirá o seu propósito para... Fala, profetiza isso sobre a sua vida. Fala, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Nasci com propósito, existo para a glória de Deus. Agora que eu entendo que eu tenho propósito, como eu vou viver determina o que eu vou fazer. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. O apóstolo Paulo, ele achava que tinha um propósito. Não é assim? Muitas vezes nós criamos propósitos para nós, ou que os homens nos emprestaram. Alguém já falou para você o propósito de Deus é isso, faça isso? Para mim já falaram. E eu acreditei em algumas vezes. Mas eu tenho entendido que o propósito de Deus é mais do que isso. Deus pode usar alguém para esclarecer? Pode. Mas entenda o que está no coração de Deus, que é propósito para a sua vida. O apóstolo Paulo tinha um propósito. Ele não estava à toa. Segundo ele estava fazendo a obra de Deus, perseguindo, com zelo e tudo mais. Mas só que o verdadeiro propósito, ele acontece quando você encontra Jesus. Amém. Eu tinha um propósito de vida. Eu tinha um propósito de vida. E se você me perguntar, eu tinha ele desenhadinho. Até para a seleção brasileira. Sério? Eu falei, com 18 anos eu vou estar muito novo, mas com 22 dá para nós, Jesus.
E eu vi esse propósito começando a se encaminhar. Eu vi isso nascendo, muito novo. Até um dia que eu encontrei o meu Senhor. Aleluia. Agora a gente tem um problema, Marciano. Você tem o teu propósito. E eu tenho o meu propósito. Eu não vou arrancar o propósito que está no teu coração. Mas se você permitir, eu vou entrar com o meu propósito no teu coração. Isso vai mudar toda a tua história. Vai mudar a tua maneira de ver a vida. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você é aquilo que Deus projetou para você ser. Amém. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo como? Vivo com propósito, na fé, pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nasci com propósito, existo para a glória de Deus, sou selado pelo amor de Deus. Efésios 1:13. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o quê? O selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Ele voltará para resgatar a sua propriedade em louvor e glória. O povo hebreu tinha o pacto da circuncisão como um pacto com Deus, lá na velha aliança. E Deus pediu para o povo fazer esse pacto, porque isso remetia a um pacto que teria que acontecer no coração do homem, lá dentro. E o apóstolo Paulo entende que o maior pacto foi o pacto que Deus fez com o homem. Ele entregou, depois que você recebeu o evangelho da salvação, ele sela a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Você entende o que é isso? Você é o tabernáculo de Deus aqui na terra. Ah, mas eu sou tão limitado, eu sou tão pequeno. É mesmo, eu também sou. Mas só que é um vaso de barro que carrega dentro dele o poder de Deus. Eu sou selado com o poder de Deus. Eu sou guardado pelo poder de Deus. Eu sou selado pelo amor de Deus. E o apóstolo Paulo amplia isso daí. O Espírito é o penhor, ou a primeira prestação concedida por Jesus. Alguém que dá um down payment tem pleno propósito de cumprir todo o projeto até resgatar aquela propriedade, não é assim? Jesus fala assim, para que vocês entendam que eu não estou brincando com o negócio, eu vou enviar um penhor. Normalmente o penhor ele é maior do que o valor. Quando você oferece um anel, você coloca e penhora o seu anel, o valor que eles dão pelo anel é muito inferior ao valor que o anel tem. Então o penhor é maior, o valor do penhor é muito maior. Muito maior. Muito maior. Ele falou assim, para que vocês entendam o que eu estou falando, eu vou dar algo que vocês não conseguem compreender, mas o Espírito Santo vai ensinar vocês todos os dias e vai conduzir vocês até que eu volte para buscar quem? O Marciano? Ele vai buscar quem? O Espírito Santo de Deus que habita em mim. Sou a garantia. O Espírito Santo, desculpe, é a garantia que futuramente o meu Senhor voltará para resgatar essa propriedade. 1 Pedro 2,9. Vocês quem? Nós. Porém, são quem? A geração, as pessoas que nessa geração estão sendo eleitos. A próxima geração, os outros serão eleitos, mas nessa geração, Deus elegeu você para entender essas coisas. Por isso que Jesus fala assim, os profetas, os anciões, queriam entender essas coisas,
buscavam entender essas coisas, mas não conseguiram compreender plenamente. Mas a vocês, os pequeninos no reino de Deus, eu dou pleno conhecimento daquilo que eu estou falando. Uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E qual que é o propósito? Qual que é o trabalho? Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho um trabalho para realizar. Tenho ou não tenho? Sim. E cabe a mim falar o que um dia Isaías falou. Tem algumas pessoas que se ofereceram para trabalhar para Jesus. Isaías já tinha sido chamado por Deus, mas quando ele está diante do trono de Deus, Deus fala assim: ei, Isaías, tem um trabalho, tem um propósito que precisa se cumprir. Eu preciso de gente para enviar. O que Isaías falou? Eu estou aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu quero fazer parte, eu quero ser cooperador dessa grande comissão que Deus continua chamando pessoas para poder fazer essa obra. Conclusão: entender quem sou, irá me ajudar na missão que fui chamado para fazer. Quem você é? Um discípulo e o que mais? Amado e abençoado pelo Pai. Pelo Pai. E depois? Enviado para ajudar outros a usar isso propósito da verdade. Que lindo isso, né? Mateus 28, 19. Esse verso, esses 2, 3 versos, eu creio que você já sabe de cor, não sabe? Sabe ou não sabe? Vão e façam o quê? Você não vê Jesus falando assim: vão fazer igreja, vão abrir igreja. Ele fala isso? Isso é consequência, isso é resultado. Vão e façam discípulos de quem? De todas? E depois o que mais? E o que mais? E a promessa? Vão e façam. Vão e façam isso. Como que eu faço isso? Observando tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou, está no cardápio, está no menu. Jesus não ensinou, é gosto de barro, é coisa do homem. Pode descartar. Só que tem o ensino e o envio. Se nós ficarmos aqui só com o ensino aqui dentro, só ensinando, desculpa a expressão, você vai ficar uma ovelhinha? O Evangelho não é só para saber, o Evangelho é para viver e para poder apresentar para os outros. Agora, quem vai sair daqui de dentro e para falar: Jesus tem um propósito para a tua vida, Jesus te ama, assim como Ele me salvou, Ele quer te salvar, assim como Ele restaurou, Ele quer te restaurar. Esse é o propósito da igreja. A igreja não é chamada para ficar dentro de 4 paredes ensinando. Domingo aqui, no meio da semana no GE, domingo aqui, no meio da semana no GE, domingo aqui. Isso gera conflito. Ovelhinha gorda com ovelhinha gorda, começa a esbarrar uma na outra, muito conhecimento, muita teologia, e é problema grande. Eu estou correndo disso. Agora, se aquilo que você recebeu, você vai lá fora com uma mulher samaritana e fala assim: vem ver que eu encontrei. Aleluia. Não tem tempo. Observa o teu trabalho. Observa onde está gastando o teu tempo. Você está sendo roubado. Estou cansado. Pede para o Senhor te renovar.
Porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não vão se fadigar. Esses vão subir alto como as águias. É preciso entender isso daí. A igreja vai avançar? Sim. Ela pode avançar conosco ou com outros. Se nós trabalharmos com propósito, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Amém. Você está cansado? Tem gente que não está e tem gente que está. Eu sei. Eu sei. Aquele que não está cansado, segue firme no propósito. Aquele que cansou por causa das batalhas, por causa do trabalho, por causa disso tudo, alinha ao trabalho o propósito. E aí a gente vai seguir em frente, que é uma beleza. A igreja nunca parou no passado. E ela vai seguir em frente hoje. Amém? Quero orar por mim e por você. Sabe o que me chama a atenção de Jesus? O que me chama a atenção de Jesus é que ele fala assim: vão, ide. Mas ele não força ninguém a fazer isso. Isso é uma decisão pessoal. Eu tenho essa limitação. E você acha que Jesus não sabe qual é a tua limitação? A tua limitação é maior que o poder do Espírito Santo? Se você crer assim, ela vai ser. Você pode passar uma vida inteira dentro da igreja com uma limitação e ficar neste lugar. Porque se você crê que a tua limitação é maior que o poder do Espírito Santo de Deus, essa limitação vai te paralisar. É forte isso, não é não? O Deus Todo-Poderoso é limitado pela minha limitação. O que te limita? O que me limita a fazer essa obra? O entendimento? Peça a Deus que Ele dá sabedoria a todos. A minha condição, seja qual for, Deus, Ele pode transformar qualquer coisa. Ele pode te tocar hoje e te virar do avesso. E fazer de você alguém totalmente transformado para a glória dele. Você deseja isso? Talvez você veio para cá hoje e falou assim: vou para a igreja hoje para ver o que tem. Acho que Deus te deu um presente, não? Deu, essa semana Ele me deu esse presente. Na verdade, essa palavra, e essa semana o Senhor falou comigo a hora de falar disso, falar dessas coisas para a igreja. E por isso eu trago aqui não para ensinar, porque eu quero aprender com vocês. Eu aprendo com tudo isso. Você quer se alinhar ao propósito de Deus? Amém. Você quer fazer mais para Jesus? Amém. Coloque-se de pé, por favor. Quantos meninos do louvor eles vão estar ministrando, dedilhando a harpa aqui. O chamado de Jesus, o envio de Jesus já foi feito. Isso é fato. Mas a grande pergunta é: eu tenho escutado e tenho obedecido, me alinhado isso daí? Sim, tenho me alinhado. Mas na caminhada eu me cansei, olhei para os resultados, me frustrei, e hoje eu estou aqui, sendo do Senhor, não entendendo exatamente o que Deus me chamou para fazer. O chamado de Deus na tua vida continua sendo o mesmo. Amém. Deus quer esclarecer essas pendências que muitas vezes elas chegam até nós, para que a gente possa alinhar o propósito ao trabalho. Talvez alguém precise de uma posição hoje, falando: Deus, eu não tenho
muita coisa para te dar. Mas eu quero entender que eu quero fazer algo com a minha vida. A vida é mais do que viajar, a vida é mais do que trabalhar, a vida é mais do que ir para um lado, para o outro. Amém. A vida passa, 70, 80 anos. O propósito de Deus permanece para sempre. Tem muita gente que precisa escutar do amor de Jesus que está do teu lado. Você não precisa fazer um curso de teologia. Você não precisa participar do seminário tal. O que você precisa é falar do amor de Deus para as pessoas. E falar, existe um reino de Deus. Ele já chegou. Ele já está entre nós. Ele já está sendo distribuído a muitas pessoas. E eu quero que você também faça parte do reino de Deus.